Bom dia, queridos, graça e paz. Vamos nos colocar de pé para a gente iniciar a nossa celebração. Você que está aí fora no café, pode chegar, se acomodar. Nós vamos iniciar com a nossa leitura responsiva do Salmo 63. Hoje é um dia especial, um dia de festa, um dia de relembrarmos a morte e a ressurreição de Jesus, o sacrifício que foi feito em nosso favor e hoje nós já não devemos mais nada. Hoje os nossos pecados foram perdoados por meio da graça de Deus. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Aqueça o seu coração com essa verdade e crie expectativas para o que nós vamos viver hoje, celebrando a ceia do Senhor, amém? Vamos iniciar a leitura do Salmo 63. Eu leio como de costume o primeiro versículo, os irmãos podem ler após o segundo e depois a gente lê o último todos juntos. Diz assim: ó Deus, Tu és o meu Deus, eu Te busco intensamente, a minha alma tem sede de Ti, todo o meu ser anseia por Ti como em uma terra seca, exausta e sem água. O Teu amor leal é melhor do que a vida, por isso os meus lábios Te exaltarão. Todos, enquanto viver, Te bendirei e em Teu nome levantarei as minhas mãos. Louvado seja o nome do Senhor. Feche os seus olhos, coloque o seu coração diante de Deus. Nós estamos iniciando uma série sobre silêncio, solitude, e às vezes é difícil a gente praticar isso, correria do dia. Então, nesse momento, aproveite alguns segundos para silenciar o seu coração, se conectar com Deus. Pai, nós Te louvamos, nós Te bendizemos, Deus, porque o Senhor é bom e as Tuas misericórdias duram para todos sempre. E elas são as causas de nós não sermos consumidos, Pai. Nós Te louvamos porque aprove ao Pai enviar o Seu único Filho para morrer em nosso favor. E nós que caminhávamos para a morte eterna, fomos salvos, libertos, lavados e remidos pelo sangue de Jesus. Nós reconhecemos nessa manhã que o preço foi caro, Deus. E é por isso que nós rendemos os nossos corações a Ti.
É por isso que nós nos entregamos ao Senhor. É por isso, meu Deus, que nós nos despimos de nós mesmos, meu Pai, para engrandecer, exaltar e louvar o Teu santo nome. Vem neste lugar, Espírito Santo, sinta à vontade aqui. Nós damos espaço ao Senhor. Enche os nossos corações e recebe a nossa adoração, meu Pai, porque nós precisamos a Ti um culto sincero, verdadeiro, com tudo que nós temos e somos. Achei em nós, meu Pai, corações dispostos a Te adorar, verdadeiros adoradores. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. E diante dessa graça do nosso bom e amado Deus, não há outra coisa a fazer senão celebrarmos, adorarmos com muita alegria. Amém? Então vamos. Aquele que sonda o meu interior, me conhece por dentro e sabe como eu sou. Conhece os meus intentos, em tudo me faz viver. Eu ouço o som da sua voz, Ele me faz ver. Aquele que sonda o meu interior, me conhece por dentro, tudo aquilo que eu sou. E nem ao seu próprio filho poupou em meu favor. Eu não quero mais sair desse universo de amor. Vamos! A Ele todo som de todos nós, a Ele em todo tom, em toda voz, cantem glória. Ao Rei dos Reis, cantem glória. A Ele todo som de todos nós, a Ele em todo tom, em toda voz, cantem glória. Aquele que sonda o meu interior, me conhece por dentro, tudo aquilo que eu sou. E nem ao seu próprio filho poupou em meu favor. Eu não quero mais sair desse universo de amor. Todo som de todos nós, a Ele em todo dom, em toda voz, cantem glória, cantem glória. A Ele todo som de todos nós, a Ele em todo dom, em toda voz, cantem glória. E a igreja canta agora ao Senhor. A Ele todo som de todos nós, a Ele todo tom, toda voz, cantem glória. Mais uma vez a Ele. A Ele todo som de todos nós, a Ele em todo tom, em toda voz, cantem glória, cantem glória. A Ele todo som de todos nós, a Ele em todo dom e toda voz, cantem glória, cantem glória, cantem glória, cantem glória. Aleluia, Deus. Eu olho para a cruz e para a cruz eu vou do teu sofrer participar.
da tua obra vou cantar. Meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Obrigado, Jesus. Nós te louvamos, Deus, pela graça. Nós te louvamos pelo sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, Jesus. Imerecida a vida, de graça recebi, por tua cruz, da morte me livrou, trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é o seu amor, me redimiu e me mostrou o quanto és fiel. Impressionante, impressionante é o seu amor, me redimiu e me mostrou o quanto és fiel. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Aleluia. Sabe, queridos, às vezes nós temos a nossa vida por muito importante e nós esquecemos de um detalhe importante, que Deus, quando Ele olhou para a terra, nós não conseguiríamos nem nós mesmos pagar os nossos pecados. A Bíblia fala que Deus olhou para a terra e não havia nenhum justo sequer, e nem mesmo as nossas vidas, que nós achamos tão importantes, elas seriam suficientes para pagar os nossos pecados. E aprove ao Pai enviar o seu único Filho, porque eu não conseguiria me salvar, você não conseguiria se salvar. Nossa vida destinada estava para a morte eterna. Nós caminhávamos para uma separação
eterna de Deus. E Ele, não suportando a ideia de ficar longe da sua criatura até então, entregou o seu único filho para que eu e você nos tornássemos também filhos dele. E isso precisa nos constranger, o amor de Deus precisa tocar os nossos corações de uma forma tão especial e sobrenatural que nós tenhamos de nos desarmar, tirar toda a nosso eu, nosso ego, aquilo que muitas vezes nos afasta do Senhor, e nos achegarmos a Ele diante de um sacrifício, de uma graça, de um presente que nós não merecíamos, mas nós recebemos. Cante mais uma vez isso. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu, e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou. Colocamos toda a nossa atenção aqui, Jesus. Se cansado e ferido eu estou, se o pecado em meus ombros pesou, Cristo me chama. Se não sei mais por onde seguir e a sede vem me consumir, Cristo me chama. Me entrego sem medo pros braços do meu Pai. Eu vou, perdão me foi dado, Jesus por mim na cruz pagou. Toda culpa eu deixo pra trás, o pecado não me prende mais, Cristo me chama. A alegria em mim floresceu, nova vida das cinzas nasceu, Cristo me chama. Me entrego sem medo pros braços do meu Pai. Eu vou, perdão me foi dado, Jesus por mim na cruz pagou. Me entrego sem medo pros braços do meu Pai. Eu vou, perdão me foi dado,
Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Amém, amém. Louvado seja o teu nome, Senhor. Pai, nós declaramos que nós entregamos tudo ao Senhor, Pai. Tudo é teu, Pai. Nós te pertencemos, Senhor. Exerça governo, domínio e autoridade sobre o nosso coração e sobre nossas mentes, Senhor. Pai, nós precisamos de Ti, Senhor. Tu és a pessoa mais importante das nossas vidas, deste lugar. Senhor, nós declaramos, Senhor, aleluia, a nossa fé no Senhor. Pai, em nome de Jesus, nos ajuda a lidar com os dilemas, com as frustrações, com as angústias, com as ansiedades, Senhor, que permeiam nossa vida, nosso coração. Senhor, nos visita com graça nessa manhã, Senhor. Visita com graça cada pessoa que está clamando por um socorro, clamando por um renovo, meu Pai. Talvez veio até aqui com o coração abatido, contrito, sem esperança, desanimado. Senhor, renova as nossas forças, renova a nossa esperança em Ti, Pai. Tudo isso aqui vai passar, mas a Tua palavra não passa, ela permanece para sempre. Senhor, obrigado, Pai, porque Tu és a nossa esperança, e a nossa esperança está no Senhor. Aleluia! Oh, Jesus, obrigado. Nos renova, Pai. Abençoe aquele que tem pedido, clamado por um milagre, seja na área financeira, seja uma questão de saúde, Pai. Senhor, nós colocamos os enfermos diante do Senhor nessa manhã. Senhor, vem com cura, vem com o Teu toque, vem com a Tua graça, Senhor. Vem com a Tua restauração. Restaura o corpo físico, a mente, as emoções, Senhor. Em nome de Jesus, pela Tua graça e misericórdia que Te pedimos nessa manhã, Senhor. Obrigado por tudo. Continua falando conosco, Pai, ao longo desse culto, desse dia, dessa semana, Pai. Muito, muito obrigado, Senhor. Fica conosco, em nome de Jesus. Amém. Bom dia, igreja. Amém. Glória a Deus. Bom, aproveite esse momento para cumprimentar quem está do seu lado, dá um abraço, se não sabe o nome, pergunta, já convida para um almoço, se não der, se convide para almoçar, isso é uma boa oportunidade. Glória a Deus, que bom estar de volta nessa casa, hein? Que bom. Maravilha, bom demais estar nessa casa. Os nossos últimos 2 domingos foram dentro de um ônibus, gente. Glória a Deus por isso, mas confesso que não é a mesma coisa, né? Fizemos curso dentro do ônibus. Quem foi que a gente para de viagem do sul? Alô, vai barulho. Boa. Teve tudo, teve de vulnerabilidade, né? Declaramos, né? Enfim, foi muito bacana, foi muito edificante, mas é bom estar com a nossa família, com a nossa igreja. Então, a benção, glória ao nome de Jesus por isso. Amém, igreja? Vocês estão bem? Que bom. Quero chamar o Rafa aqui, participar do momento de vulnerabilidade. Ele vai compartilhar um pouquinho daquilo que a gente viveu no Sul. Não sei, quem não está situado da situação, nos últimos 9 dias nós passamos fora, dia 22, até o domingo, passou no Rio Grande do Sul, principalmente ali em Lajeado e Cruzeiro do Sul. Não é região metropolitana, todo o Rio Grande do Sul, principalmente Cruzeiro muito afetado por áreas e enchentes. Então a gente foi vários anos, Rafa? Área da saúde, trabalho com as crianças, limpeza. Que eu vou falar para a Fernanda, para o Pedro, né?
E eu olhei assim e falei, cara, tá tudo bem aí pro pessoal que tava... Ele nem acordou, né? A gente passava por cima dele, se quisesse, no banheiro. Aí no outro dia eu falei, cara, tudo bem? Você não prefere dormir na poltrona, de preferência com o cinto afivelado? Ele falou, não consigo e tal. E ele, na volta, dormiu da mesma forma. Mas tá bem, viu, Fernando? Trouxe aqui, ó, inteiro, pela graça do Senhor. Irmão, compartilha um pouquinho com a gente. Amém. Bom, a galera da segurança aí já ficou tensa já, né? Desculpa, pastor, desculpa, pastores. Mas, gente, primeiro é um privilégio estar aqui, poder ser várias outras pessoas. Eu vejo alguns rostos aí que eu reconheci da viagem. Estou muito honrado mesmo de poder dar voz um pouco ao nosso grupo e honrar a Deus pela igreja também, que nos enviou, de certa forma. Vocês todos foram junto com a gente, seja você que orou, seja você que deu dinheiro, seja você que comprou a canjica que a gente fez. Então, primeiro é um privilégio poder fazer parte disso. E como o pastor Diego já estava falando, assim, desde o começo, né, ali no ônibus, já foi muito legal a gente se conhecer, que por mais que a gente está na mesma igreja, muitos de nós não nos conhecíamos, né? Então, a gente poder se conhecer, fazer bagunça e, principalmente, louvar a Deus também. Então, foi muito legal, assim, que desde do início aqui, a gente já foi entrando nessa atmosfera mesmo de adoração, assim. A gente fez culto, teve um momento da vulnerabilidade. Eu vi que eu acho que eu sou a única pessoa na igreja que ainda não decorou a oração da generosidade, porque eu estava assim, entre nós, e todo mundo assim, ó, declamando, assim, galera quase chorando já. Então eu preciso. E foi muito interessante porque essa oração da generosidade foi o que me acompanhou e marcou todo esse momento que eu estive lá no Rio Grande do Sul. Assim, como o pastor Diego falou, lá a gente era dividido em várias frentes, né? Tinha a galera que ia para a limpeza, tinha a galera que ia com as crianças, tinha a galera que ficava na base, a galera da saúde. Então lá eles são muito organizados assim, em relação às pessoas mesmo, recursos humanos e as doações que chegam e tal. Enfim. E eu acabei ficando mais com as crianças, né? Por amar a criança, já estar envolvido nesse meio. E a gente tinha vários desafios, e um dos desafios era a gente dar... Porque lá tem 2 abrigos principais das pessoas que perderam as casas, né? E as pessoas sempre me perguntam, nossa, e como que foi lá? Muita destruição e tal. E realmente, assim, eu já fui, desde os 10 anos de idade, assim, eu já vou em viagens missionárias, já fui para muitos lugares, e realmente eu nunca tinha visto algo nesse nível, né, pastor? De uma destruição, assim, a gente foi em lugares que você não sabe o que é casa, o que é árvore, o que é lama, o que é rua, o que é um carro, totalmente desolado, assim, desolado. E um desses bairros foi todo realocado em um dos alojamentos, que é onde tinha todas as pessoas, e a Aliança Evangélica construiu como se fosse um hotel, assim, né? Porque antes eles estavam todos lá dentro de uma quadra, e cada um às vezes tinha um móvel, tinha uma doação, alguma coisa, e eles separaram em alguns nichos. Então, um dos nossos desafios, enquanto Ministério Infantil ali, era a gente dar uma repaginada naquele espaço, que era só um chiqueirinho, assim, né? Eles levantaram as paredes e meio que as crianças ficavam lá o dia inteiro, né? Porque algumas não estavam indo para a escola, porque a escola não tinha começado as aulas ainda, ou estava destruída, enfim. Então a gente tentou dar uma repaginada, né? E eu fui com um bom coração, mas com a mentalidade ruim. Na verdade, eu não fui com um bom coração, né? Porque meu coração é caído e demonstrou ali naquele momento, sendo muito vulnerável. A gente falou sobre isso na comunidade ontem, que eu fui com o sentimento, cara, eu vim aqui e eu vou consertar esse espaço, eu vou dar uma nova cara. Então, com aquele típico pensamento mesmo, de que eu vou salvar essas crianças do mal que elas estão passando e tal. E eu cheguei com essa boa intenção, né, mas com um coração pecador ali. E a gente começou a pintar, a arrumar as coisas, a construir algumas coisas. E aí veio um menininho, né, e grudou em mim, assim, tio, posso te ajudar? Eu falei, não, senta aqui, ó, fica aqui, segura esse preguinho aqui, porque eu não queria que ele atrapalhasse, de certa forma, né. Aí ele pegou lá umas tintas, tio, fiz uma tinta aqui. E aí Deus começou a me incomodar, né, falou que não era o que eu queria fazer ali, mas o que Deus queria fazer através de mim naquele lugar. E foi quando eu comecei a lembrar um pouco da oração, né, que a gente faz aqui da generosidade, né, da gente ser fiel em algo pequeno, como o dinheiro, que na minha cabeça era aqueles recursos, né? A gente vai pintar aqui, então se é algo pequeno como uma pintura de uma parede, até que a gente possa ser fiel em algo grande, a fim de que possas me conceder, me ajuda aí, gente, as verdadeiras riquezas, amém, até que não haja nenhum necessitado entre nós. E foi muito isso, porque Deus foi me mostrando
que eu não estava ali para fazer nada, não era pintar a parede, ou não era arrumar aquele espaço, não era tirar, as meninas principalmente, que a gente já honrou a vida delas, mas nos ensinaram muito, principalmente o Vitor está por aí, o Vitor e o André, que honraram as meninas assim, de ver que elas passaram das 7 da manhã até as 4 da tarde, tirando lama. Então não é só sobre o que a gente está fazendo, mas é sobre as pessoas ali. E Deus foi muito claro comigo. Não é sobre eu pintar a parede, é sobre eu deixar o André me ajudar a pintar a parede, porque aquilo lá é para ele, é dele. Então eu estava muito com esse pensamento, não, preciso fazer. E Deus sempre me incomodando. Você não vai fazer nada aqui. Você não está aqui para fazer nada, né? Você está aqui para ser usado como um instrumento na vida dessa criança. E foi quando eu percebi que eu comecei a conversar mais com ele, falar, poxa, mas como que você está? O que está acontecendo com você? Como que está a sua família? E me importar com as pessoas. E no ônibus de volta, a gente veio conversando muito sobre isso, como é muito fácil, às vezes, a gente se esquecer das necessidades que estão à nossa volta, né? Porque a gente está vivendo a nossa vida. É os meus filhos aqui, eu tenho os meus filhos, eu tenho o meu trabalho, e às vezes a gente se esquece. E uma das orações que a gente fez no ônibus voltando foi isso, para a gente não deixar que essa experiência ficasse lá no Rio Grande do Sul, ou que se a gente só se importasse com o que está lá fora, né? Só com os confins da terra, mas da gente lembrar aquilo que a gente tem aprendido aqui na igreja, né? Das missões, que começa em casa, começa com o sem-teto que está ali fora, com a pessoa, com o meu vizinho que às vezes está passando por alguma necessidade. Então foi isso que eu trouxe assim para a minha vida, né? Não é sobre fazer, mas são sobre as pessoas. E que isso não fica lá no Rio Grande do Sul, ou não fica numa viagem pontual, mas são todos os dias. Então todas as vezes que a gente faz a nossa oração da generosidade, é um lembrete da gente se importar e da gente observar qual que é a necessidade que o Diego, que está aqui do meu lado, está tendo, ou qual que é a necessidade que a Ana está tendo no dia dela. Será que eu sei? Será que eu pergunto para ela? Será que eu estou atento às necessidades das pessoas à minha volta? Então, isso que Deus me incomodou na viagem, que eu não fui com esse coração, eu fui muito com o coração de eu vou fazer, eu vou salvar, eu vou fazer acontecer, e Deus sempre me colocando no meu lugar lá embaixo, ó, senta lá, Rafael, fica quietinho, que não é sobre você, é sobre o que eu quero fazer nesse lugar. Podia não ser eu, podia ser outra pessoa, assim como agora mesmo, tem várias outras pessoas lá, e o Evangelho de Deus continue, né? Apesar de nós. Amém. Amém. Glória a Deus. Tem uma história que me marcou muito lá também, que foi, acho que a primeira história que a gente ouviu chegando lá no Rio Grande do Sul. O pessoal da Aliança Evangélica que compartilhou com a gente, né? A história do seu Adão. O seu Adão é um senhorzinho, né, que teve a casa invadida pelas águas e tal. E quando a Aliança Evangélica teve acesso, né, conhecimento da situação dele, já havia passado várias semanas ali, já que a água tinha invadido a casa dele. E chegando ali, viram que não estava limpo ainda. Ele estava dormindo no meio da sujeira. Ele estava em estado de choque, sem conseguir reagir diante daquilo. Você consegue imaginar uma situação dessa? Casa muito humilde, senhorzinho, solitário, né, morando sozinho. Ele simplesmente estava dormindo e fazendo as refeições em cima de tudo aquela sujeira, aquela lama e tudo mais. A Aliança chegou lá com os voluntários, começaram a limpar, fizeram até uma pequena reforma na casa dele, até algumas pessoas da nossa equipe tiveram a oportunidade de finalizar essa reforma na casa do seu Adão, né? E uma coisa que me marcou foi que o pessoal relatou que quando eles chegaram lá na casa do seu Adão, conheceram ele, viram a situação, observaram que tinha uma corda pendurada num canto, em cima de um caibo. Ele tinha preparado aquela corda para tirar a sua própria vida, né? E, assim, eu sou gaúcho, e eu não tinha nem me atentado a isso, né? Mas Rio Grande do Sul é um dos lugares com maior índice, né, de suicídio, e eles usam esse método, né, de enforcamento. Então, assim, tem vários relatos de situação como essa, né? Mas, pela graça de Deus, o pessoal chegou a tempo, evitou um mal pior, só começou a limpar. Na semana seguinte, eles até relataram que viram o seu Adão fazendo um churrasquinho para os amigos e tal. Então, você vê como a coisa muda, né? E a importância das relações, né? E nós, como igreja, até quero aproveitar um momento aqui para agradecer também, né, por tudo que, né, a gente fez como corpo de Cristo, junto com outras igrejas, instituições. A gente viu 3 carretas para o Rio Grande do Sul, cheias de mantimento, roupas, né, doações diversas. A gente enviou ofertas também para uma igreja específica do Rio Grande do Sul. E essa equipe, né, pela graça de Deus, vocês ofertaram, abençoaram, o pessoal se voluntariou. Então, assim, é muito importante essa questão das conexões, né, do relacionamento, como fez diferença isso, né?
E eu saí de lá muito ministrado, muito tocado, mas perceber o agir de Deus, né, através das pessoas e da igreja. Então não éramos só nós lá, era a nossa igreja, né, pela graça do Senhor podendo agir e trabalhar lá. Amém? Rafa, ora por nós, ora pelo Sul. Amém? Amém. Deus, muito obrigado, Senhor, pelo privilégio de estar de volta aqui, Deus, na nossa igreja, Deus, na nossa casa. E muito obrigado também, Deus, por esse momento que a gente passou ali no Rio Grande do Sul. O Senhor sabe de todas as coisas, Deus, o Senhor sofre junto com cada pessoa ali, Deus, que perdeu a família, Deus, que perdeu às vezes a sua própria casa. E muito obrigado, Deus, porque o Senhor nos envia outras pessoas também, Deus, ali para ser instrumentos Teus, Pai. E que o Senhor possa, Deus, todos os dias colocar no nosso coração, Deus, a humildade do Senhor, Deus, o amor do Senhor, Pai, para que a gente possa perceber, Deus, os necessitados, Deus, que estão ao nosso redor, Deus. Não apenas aqueles que estão na África, que estão no Rio Grande do Sul, Deus, ou os povos ribeirinhos, Deus, mas as pessoas, às vezes, que estão ao nosso lado, ao nosso redor, Pai. Que toda essa simplicidade, Deus, de coração, Deus, essa humildade e essa generosidade, Deus, venha transbordar do nosso coração, Pai. Que o Senhor possa nos usar todos os dias, Deus, poderosamente, Deus, para trazer o reino dos céus aqui na terra, Deus. Que a gente seja um instrumento Teu, Deus, nas Tuas mãos. Que o Senhor nos dê, Deus, esse privilégio, Pai, de poder servir as pessoas ao nosso lado, Pai. E mais uma vez, Deus, muito obrigado, Deus, por essa igreja que tem um coração, Deus, missionário, Deus, tem um DNA missionário, Deus, e entende, Deus, da importância de enviar, de apoiar, Deus, e também de ir, Pai. Que o Senhor esteja conosco, Deus, no decorrer desse culto e possa estar conosco, Deus, também no resto do nosso dia, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém. Glória a Deus. 2 avisos aqui antes, gente. O primeiro é sobre o evento que teremos com as crianças agora no dia 27 desse mês agora. Vai ser uma espécie de uma EBF, vai ser uma tarde inteira de brincadeira, né, muita diversão para a meninada e, acima de tudo, né, eles vão ter acesso à palavra, né, vão ser ensinados. Vai ser um momento muito, muito, muito especial. Então coloque aí na sua agenda, aí, você que tem criança em casa, aquela coisa toda. Dia 27 agora, né, às 13h30 até às 17h30. Está aparecendo um QR Code aqui na televisão? É importante que você abra aí o teu celular, porque você vai precisar preencher um formulário. Esse formulário é com os teus dados, ok? Não é com o das crianças. As crianças você vai passar após, é um segundo processo. E você preenchendo esse formulário, colocando os seus dados como responsável, o pessoal da igreja entra em contato com você e você especifica melhor a questão das crianças e tudo mais. O valor de investimento é R$25, ok? Por criança, beleza? Esse valor é para custear o evento em si, né? Alugar brinquedo, aquela coisa toda. Caso alguém esteja passando por uma estação difícil, né? Uma estação difícil financeira aí na vida, fica à vontade, sem constrangimento, não deixe de levar suas crianças, ok? Maravilha? Perdi alguma coisa? É isso, né? O último recadinho é sobre o nosso encontro de adolescentes, que vai acontecer sexta-feira agora, às 19h30. Tem adolescente aqui hoje? Cadê? Adolescente é mais tímido, né? Olha lá, olha lá. 19h30 aqui na igreja, ok? Olha lá, estão os pais apontando lá, né? Você fica morrendo de vergonha, né? Faz parte, faz parte. E o encontro de jovens no sábado, ok? Sexta de adolescentes de 12 a 17 anos. Jovens no sábado às 19h30 neste mesmo local aqui. Galera de 18 a 25, vocês são bem-vindos, vai ser um tempo muito legal. Vamos para o nosso momento de generosidade agora? Ok? Se você não é membro da igreja, está chegando agora, deseja se familiarizar com aquilo que a gente vai fazer agora, fique tranquilo, ok? Leia e reflita aquilo que a gente vai recitar agora neste momento, beleza? Quero convidar a igreja a fazer comigo aqui, ó. Pai Santo, tudo que tenho e sou, é seguir o curso deste mundo e não o caminho de Cristo. O caminho de Jesus é o caminho da generosidade, da liberdade dos filhos de Deus, cujos corações e mentes estão sendo transformados. E existem a ilusão das riquezas, que faltam a palavra, cujos corações estão em teu reino e não nos sistemas deste mundo. Se crescer em generosidade, até que não haja
Amém, amém. Então que você possa ofertar, devolver o teu dízimo pela graça do Senhor. Que a gente possa lembrar que tudo que temos veio dele, né? É provisão do Senhor. E que somos um povo muito abençoado, né? Ainda que muitos de nós aqui talvez esteja vivendo um momento difícil, de escassez, de dificuldade. Mas como a gente relatou, a situação do Sul, né? De tantos lugares no Brasil, perto de nós, um pouquinho mais longe, fora do país, tem muita gente sofrendo, vivendo escassez, dificuldade. Vai oferecer algumas bases aí para tudo que a gente vai conversar, especialmente neste primeiro mês, mês de julho, mas até, na verdade, o mês de setembro, né? Julho, agosto, setembro, nós teremos um foco aqui na nossa igreja na disciplina espiritual do silêncio e da solitude. Silêncio e solitude. Esse é o nosso tema do trimestre. Para você que é novo aqui, a nossa igreja organiza os domingos e o ensino dos domingos em estações trimestrais. E a cada trimestre nós escolhemos uma prática do caminho de Jesus para não apenas refletir a respeito, mas também para colocar em ação nas nossas vidas e sermos, então, moldados por essa prática, por essa disciplina. Nós cremos que a formação espiritual acontece não apenas por aquilo que nós sabemos, mas também por aquilo que nós fazemos em comunidade. E os nossos hábitos, as nossas práticas nos moldam, nos formam. E as práticas do caminho de Jesus têm esse objetivo de formar Cristo em nós, de crescermos na semelhança com Ele. E talvez a prática do silêncio e da solitude seja, eu ousaria dizer, a mais importante para o tipo de cultura em que nós estamos inseridos, se nós realmente queremos levar a nossa formação espiritual a sério, né? A gente vive no Brasil um aumento astronômico dos índices de ansiedade. Eu não sei se você sabe disso, mas o Brasil é o campeão mundial, segundo a OMS, a Organização Mundial da Saúde, em índices de ansiedade. Antigamente, a gente era campeão mundial de futebol, né? Eram tempos mais tranquilos esses, né? Mas agora a gente não passa nem das quartas de final da Copa América e eu cometi o erro estúpido, com perdão da palavra, de ficar acordado ontem à noite para assistir uma derrota nos pênaltis para o Uruguai. Mais alguém se identifica comigo? Que o Senhor nos perdoe por esse erro, por esse pecado, que a gente desperdiçou horas preciosas de sono, né? E então, enfim, a gente vai aprendendo, né? Mas o fato é que antes o Brasil era campeão mundial de futebol, hoje é campeão mundial de ansiedade. Olha só esses dados, gente, eles são alarmantes, são do ano passado, tá? Bem recentes. Mais de 26% da população brasileira tem um diagnóstico médico de transtorno de ansiedade. Dá para acreditar nisso? Mais de 1/4 da população brasileira. Não é que se acha uma pessoa ansiosa, é que foi no médico e o médico disse que ela tem um transtorno de ansiedade, tem um diagnóstico formal. Esse índice de 26% aumenta para 31% na população jovem. De 18 a 24 anos, 31% dos jovens nessa faixa etária têm transtorno de ansiedade. E o Centro-Oeste é o campeão dos campeões. A nossa região,
Na nossa região, esse índice vai para 32,2%, dados do ano passado de uma pesquisa nacional. É claro que isso é preocupante, né? E é claro também que são muitos os fatores que influenciam nessa realidade, e a gente não tem tempo, e nem é o caso aqui da gente tentar explorar todos eles, mas os estudiosos desse tema apontam para alguns elementos centrais, alguns fatores que contribuem muito para isso, e um deles, que é assim, denominador comum, é o fato de nós sermos uma geração marcada por duas características: ruído e distração. Ruído e distração. E é por isso que o tema que a gente escolheu para esse primeiro mês, nesse trimestre, é a procura da paz. Porque a gente vai perceber que o silêncio e a solitude são práticas que vão nos ajudar a ir na contramão dessa cultura marcada por ruído e distração. E todos nós, todas as pessoas que você conhece, que eu conheço, pelo menos que estão funcionais, desejam paz, certo? Desejam viver em paz. Você concorda que é muito difícil encontrar essa paz hoje em dia? É muito difícil encontrar essa paz num ambiente de tanto ruído e distração, um ambiente de tanto barulho, um ambiente onde há tantas vozes competindo pelo nosso foco e a nossa atenção, e a gente é levado por esse ritmo e essa cultura frenéticos de produtividade, de uma ilusão, na verdade, às vezes até de produtividade, porque a gente comprou um mito de que a gente é capaz de fazer várias coisas ao mesmo tempo, né? Então a gente abre 10 abas assim no computador, mas você já reparou que só dá para olhar uma de cada vez? Então a gente tem uma ilusão de que a gente está fazendo multitask, né? A gente faz várias coisas ao mesmo tempo, mas na prática a gente só consegue fazer uma coisa de cada vez. E se a gente tenta fazer várias coisas ao mesmo tempo, significa que a gente não está fazendo nada direito. Então está fazendo vários nadas mal feitos, né? Porque a gente passa de uma atividade para outra, e para outra, e para outra. E, na verdade, isso contribui muito para esse aumento da nossa ansiedade, da nossa sensação até de frustração, porque parece que, por mais que a gente se desgaste, se esforce em várias direções, nada é feito de forma efetiva e nada é suficiente também para nos dar essa sensação de contentamento. Esse contexto de ruído e distração, essas marcas do nosso tempo, levaram um jornalista inglês a relatar uma experiência dele num artigo no New York Times há alguns anos atrás, que ele chamou de "Eu costumava ser um ser humano". Esse é o título do artigo. E nesse artigo ele relata a experiência pessoal dele como um viciado em celular e internet. E ele foi para uma clínica de recuperação para tratar isso, né? Um lugar onde ele passou um tempo sem poder acessar o seu próprio celular e a internet, tratando essa realidade. E ele era um blogueiro, ele era alguém já famoso, conhecido, influente, mas que se viu nessa condição de ser constantemente levado a postar e a escrever artigos e a compartilhar posts no seu blog e a viver nesse ritmo frenético, se alimentando de notícias e informações e redes sociais. E esse era o contexto profissional dele, mas isso ultrapassou qualquer nível de sanidade até um ponto em que ele precisou de ajuda médica. E nesse relato, uma das coisas, é um artigo longo, extenso, mas uma das partes que chamou minha atenção e que eu queria compartilhar com vocês é o que ele diz aqui. Ele diz: existem livros para serem lidos, paisagens para serem apreciadas, amigos com quem passar o tempo, vida para ser vivida com plenitude. E essa nova epidemia de distração é a fraqueza específica da nossa civilização. E sua ameaça não é tanto às nossas mentes, embora elas sejam pressionadas. A ameaça é às nossas almas. Nesse ritmo, se o ruído não diminuir, podemos inclusive esquecer que elas existem. Esse é o risco do que nós temos vivido. A distração causada pelo excesso de ruído, essa nossa dificuldade de silenciar não só o exterior, mas o interior. Isso coloca em risco não só a nossa sanidade mental também, e isso já seria motivo suficiente para a gente parar e refletir, mas faz a gente se esquecer até mesmo de que a gente não é só isso daqui, né? Nós somos seres espirituais criados para um propósito maior. Existe uma prática no caminho de Jesus que pode nos ajudar com isso. É uma das mais importantes, como eu disse, penso eu, para este tempo de ruído e distração que nós vivemos. E é a prática do silêncio e da solitude. Sair do ruído e da distração para o silêncio e para a solitude num caminho de contraformação. Então,
enquanto o mundo tenta nos formar ou deformar numa direção, nós adotamos práticas de contraformação, ou seja, uma formação espiritual intencional no caminho de Jesus. Do que nós estamos falando, embora pareça óbvio, né, falar de silêncio e solitude, mas do que especificamente nós estamos falando? Quando a gente fala de silêncio, a gente está falando de duas dimensões, de um silêncio externo, mas de um silêncio também interno. O silêncio externo é aparentemente simples, é a ausência de barulho, certo? Por que eu digo que é aparentemente simples? Porque não é simples, no nosso tempo, encontrar esse ambiente de ausência de barulho. Nós estamos acostumados a fazer várias coisas ao mesmo tempo, como eu falei, mas ouvindo ou assistindo, consumindo telas e conteúdos diversos, às vezes simultaneamente. Então, para que a gente elimine esse barulho, esse ruído externo, a gente precisa fazer algumas coisas que assim parecem bem básicas, mas elas são extraordinárias e revolucionárias, do tipo desligar o celular, né? Não colocar fones de ouvido com música enquanto você faz outras atividades, não ouvir um podcast, não ter a televisão ligada no fundo do que você está fazendo. Parecem coisas simples, né? Mas quanto tempo a gente passa realmente em silêncio? Ou nesse silêncio, pelo menos externo. Esse silêncio já é difícil nos nossos dias, mas ainda tem um nível mais profundo e difícil que o silêncio externo, que é o silêncio interno, o silêncio interior. Porque quando a gente desliga todos os ruídos ao redor, ainda tem um som que não silencia, não é verdade? São as vozes na nossa mente. Então a gente começa a pensar, puxa, eu lembrei que eu tenho que fazer isso, eu tenho que levar o menino para a escola, eu tenho que lavar roupa, eu tenho que pôr a louça na máquina, eu tenho que lavar a louça, se eu não tenho máquina, eu tenho que é mais comum, eu tenho que pagar aquela conta. Eu não sei se tem dinheiro para pagar aquela conta, eu não sei se aquele cliente fechou o contrato. Se ele não fechar o contrato, o que vai ser de mim esse mês? E aí a gente entra, inclusive, num cenário de conversa constante com a gente mesmo, e esses pensamentos agitados imaginando diversos cenários hipotéticos que provavelmente nunca nem acontecerão, mas que roubam a nossa paz. Roubam a nossa paz. Então, é disso que a gente fala quando a gente fala de silêncio. Parece simples, mas talvez seja um pouquinho mais desafiador do que parece, né? Silêncio externo, silêncio interno. E solitude? É importante a gente distinguir solitude de solidão, né? Porque Deus não nos chama para viver em solidão. E é uma outra epidemia dos nossos tempos, né? E também causa de ansiedade e outros transtornos, mas o fato é que esse não é o desejo de Deus para nós. Deus não nos quer vivendo em solidão. A palavra de Deus diz que Deus põe o solitário em família. A palavra de Deus diz que quando Deus criou o ser humano, criou primeiro o homem, depois de dizer que tudo o que ele havia criado era bom, Deus vê uma coisa que não era boa. Ele diz, não é bom que o homem esteja só. Então a solidão não é boa. E não é parte do plano de Deus para nós, que nós vivamos em solidão. Mas solidão é diferente de solitude. O Richard Foster, no livro Celebração da Disciplina, que é um clássico da espiritualidade, eu recomendo que você leia. Os estudos das nossas comunidades nesse trimestre serão baseados nesse livro. Não é um livro só sobre silêncio e solitude, é um livro sobre disciplinas espirituais em geral, mas ele também trata de silêncio e solitude. Uma das coisas que ele diz é: estar solitário é estar vazio por dentro. Solitude é estar repleto. A solidão gera vazio, gera falta, gera carência, mas a solitude nos enche. Porque, na verdade, solitude não é a ausência, mas é a presença de Deus como foco total da nossa atenção. É por isso que solitude é não estar momentaneamente com outras pessoas para estar mais plenamente com Deus. É assim que eu definiria. Solitude é não estar momentaneamente com outras pessoas. Eu vou voltar a estar com elas logo mais. Não é que eu vou me isolar delas para sempre, mas momentaneamente eu escolho não estar com outras pessoas para que eu possa estar mais plenamente com Deus. Que Ele receba toda a minha atenção. Nós vemos esse padrão na vida de Jesus. Jesus, enquanto desenvolveu o seu ministério aqui na Terra, ele manteve esse padrão, e a gente vê isso de forma muito clara nos evangelhos, é um padrão de retirar-se e retornar.
retirar-se e retornar. Jesus não viveu como um monge, Jesus não se isolou do mundo, ao contrário. Ele viveu com as pessoas, ele serviu as pessoas, ele teve compaixão delas, ele as curou, ele as ensinou, ele as abraçou, as tocou, ele comeu com elas, ele andou no meio delas o tempo inteiro, exceto em momentos em que intencionalmente e constantemente ele fazia isso, ele se retirava para estar a sós com o Pai. E então ele retornava para servir o mundo, mas retornava com o coração e a postura necessários. E esse é o padrão que ele nos convida a viver. Eu quero dar só um exemplo que está em Lucas, no capítulo 5, versos 15 e 16, que diz assim: todavia as notícias a respeito dele se espalhavam ainda mais, de forma que as multidões vinham para ouvi-lo e para serem curadas das suas doenças. Agora, então repare, o que está acontecendo? Nesse momento do ministério de Jesus, ele está crescendo em popularidade, em fama, as pessoas estão conhecendo e ouvindo falar a respeito dele, vindo para ouvirem e serem curadas. Ele está no auge do seu ministério, humanamente falando, o ponto de mais sucesso e fama e popularidade. Então, seria normal que ele continuasse dando atenção a isso, foco nisso, celebrando isso, mas o que ele fazia? O verso 16, Jesus, porém, retirava-se para lugares solitários e orava. Percebe Jesus não se deixando levar por esse movimento das pessoas, por essa popularidade. Ele, embora continuasse servindo as multidões, tendo compaixão delas, ele garantia que teria esse tempo a sós com o Pai, em oração, em comunhão íntima com o Espírito. Jesus viveu uma vida extremamente ocupada e ativa durante o seu ministério, mas veja essa observação do pastor John Mark Comer. Quanto mais ocupado, procurado e conhecido Jesus se tornava, mais ele se retirava para o seu lugar silencioso para orar. Você percebe como isso é contraintuitivo? E eu vou confessar agora na minha vulnerabilidade, o que eu geralmente negligencio nos meus dias mais ocupados e cheios? O meu tempo com Deus. Então, vai ficando para mais tarde, aí um compromisso fica atropelado em cima do outro, e aí eu chego em casa cansado, e aí eu vou dar atenção para os meus filhos, e aí eu estou exausto, e aí vira aquela oração protocolar, quando feita, e a gente vai dormir exausto, e a gente fica, puxa, eu negligenciei meu tempo com Deus hoje, mas a gente tem sempre uma boa justificativa. Eu tive um dia muito cheio, muito corrido. Mas percebe o padrão de Jesus? Quanto mais ele era demandado, quanto mais ele era conhecido, quanto mais as pessoas vinham a ele, mais ele priorizava esse tempo a sós com Deus. Então, o pastor John Mark Comer complementa: em fases de ocupação em nossas vidas, nós precisamos de mais tempo no lugar silencioso, e não menos. Porque se as demandas são muitas, eu preciso garantir que eu estarei, de fato, alimentado e nutrido e em comunhão com Deus para dar conta dessas demandas. Jesus, preste atenção nisso, gente. Deixa isso bater aí no coração para a gente pensar nas repercussões disso. Para nós, Jesus precisava de tempo de silêncio e solitude. Será que eu e você não precisamos? Se Jesus precisou de tempo de silêncio e solitude, se Jesus priorizou isso, será que... não, pastor, você não conhece a minha vida, Jesus, que só teve 3 anos para mudar a história do universo, né, o curso da humanidade, restaurar todas as coisas, inaugurar o seu reino. Em 3 anos, né, uma vida super ocupada, cheia de demandas, Jesus separava tempo para praticar silêncio e solitude. Será que eu e você sobreviveremos sem isso? Mas a gente inverte as prioridades, a gente prioriza outras coisas. Até na igreja, a gente confunde o nosso ativismo religioso com tempo com Deus, com comunhão com Deus. Então, o pastor Ricardo Barbosa, aqui da Igreja Presbiteriana do Planalto, aqui em Brasília, esteve conosco dia 15 de junho para um tempo aqui, daquele encontro à mesa que nós tivemos no sábado, foi maravilhoso. Num dos livros dele, se não me engano, Pensamentos Transformados, Emoções Redimidas, é o título, ele diz assim: Deus não nos chamou para sermos operários agitados do seu reino, mas para amá-lo e amar ao próximo de todo o coração. Deus não nos chamou para sermos operários agitados do seu reino. É às vezes assim que a gente vive, com a melhor das intenções, servindo na igreja, se envolvendo em projetos e missões, em várias coisas. Mas a gente fica correndo de um lado para o outro, achando que essa agitação e esse ativismo é o que nos farão ser
ser aceitos e amados por Deus. Quando, na verdade, o que nos torna aceitos e amados por Deus é o sacrifício de Jesus na cruz por nós. Foi a obediência dele, foi a fidelidade dele, foi a humildade dele, foi a morte dele, a ressurreição dele. E agora nós temos esse privilégio de simplesmente estar com Deus, de poder viver na comunhão com Ele e com os nossos irmãos, sabendo que somos amados e aceitos, não pela nossa performance, não pelo que nós fazemos, mas por causa do que Cristo fez, amém? E o alvo é o amor. A vida cristã, em essência, é o amor a Deus, amor às pessoas. E como a gente aprendeu no nosso primeiro trimestre desse ano, para quem já estava aqui na igreja, de janeiro a março, na estação do descanso, não é possível amar com pressa. Não dá para amar com pressa. Então, além de desacelerar por meio do descanso, a gente também precisa desacelerar por meio do silêncio e da solitude. A gente só pode amar corretamente o próximo quando a gente aprende a amar a Deus. E a gente também só pode amar corretamente a Deus quando a gente aprende a amar o próximo. É por isso que nessa dinâmica, a gente vai dedicar um mês inteiro nesse trimestre, que é o mês de setembro, para entender esse binômio solitude-comunidade. Solitude-comunidade. Como é que a gente vive nesse equilíbrio? Porque o Henry Nouwen diz, se eu não posso estar em solitude, eu não tenho nada a oferecer para a comunidade. É por isso que eu acho também que os nossos relacionamentos, mesmo dentro da igreja, em geral, são superficiais. É porque a gente gasta pouco tempo no secreto, pouco tempo em solitude. Então, a gente não tem muito assim, o que oferecer uns para os outros, diferente de uma amizade qualquer entre não cristãos ou nossa com não cristãos. Mas a igreja não deveria ser esse lugar. Ela precisa ser um lugar de relacionamentos profundos, íntimos, verdadeiros, transformadores, formadores. Mas eu só tenho o que oferecer para a comunidade se eu estiver gastando tempo, investindo tempo em solitude. Nesse primeiro mês, nós vamos refletir, como eu falei, sobre a busca pela paz, esse desejo de todo ser humano, especialmente nesse tempo agitado, frenético, de ruído e distração. Que paz é essa? Onde é que nós podemos encontrá-la? E qual é a relação do silêncio e da solitude com essa paz que nós buscamos tanto? E para essa conversa de hoje, eu quero me concentrar em dois versos. Dois versos que se encontram separados por dois capítulos, um no capítulo 14 e outro no capítulo 16 do Evangelho de João, mas que fazem parte de um mesmo discurso e de um mesmo momento. Jesus, na noite em que ele celebrou a última ceia com os seus discípulos, na noite anterior, portanto, à sua crucificação, ele gastou bastante tempo conversando com eles, e João é o único evangelista que registra esse discurso completo. E aí, esse discurso começa no cenáculo, naquela sala superior onde ele celebra a última Páscoa com seus discípulos, mas ele continua até o Getsêmani. Ele, num determinado momento da conversa, diz, vamos embora, e eles se levantam e vão em direção ao Monte das Oliveiras, no jardim do Getsêmani. E todo esse discurso, então, é parte dessas últimas palavras de Jesus antes da sua paixão. Pense comigo aqui no contexto disso, né? E no momento que Jesus está vivendo, sabendo do que está por vir, sabendo que ele está nos seus últimos momentos, sabendo que ele vai sofrer e sofrer terrivelmente, sabendo que sua alma está aflita e angustiada, olha o que ele diz, entre tantas outras coisas muito importantes que ele diz nesse discurso, olha o que ele diz para os seus discípulos. Antes do verso 27, que é o que nós vamos ler primeiro, ele vem falando sobre o fato de que eles não vão ser deixados sozinhos. Porque ele diz assim, eu vou enviar o Consolador, o Espírito Santo, e ele irá ensinar todas as coisas para vocês e os fará lembrar de tudo que eu disse. Esse é o verso 26. Então ele faz essa promessa, vocês não serão deixados sozinhos. Mas tem duas coisas que ele diz que vai deixar. A primeira coisa, ele diz que vai deixar o Espírito. Mas olha o verso 27, o que mais que ele vai deixar com os seus discípulos? Deixo com vocês a paz. A minha paz lhes dou. E eu não lhes dou a paz como o mundo a dá. Que o coração de vocês não fique angustiado e nem com medo. Olha que interessante. Num verso ele diz que vai deixar o Espírito. No verso seguinte ele diz que vai deixar paz. Me parece que há uma relação direta entre essas duas promessas. Deixar o Espírito e deixar a paz. E eu creio que o apóstolo Paulo entendeu essa relação quando lá em Gálatas 5, falando a respeito do fruto do Espírito, ele diz, entre outras coisas, que o fruto do Espírito é paz.
É amor, é alegria, é paz, bondade e outras coisas. Mas o fruto do Espírito é paz. Então repara, Jesus pode nos dar a sua paz porque Ele nos deu o seu Espírito. Jesus pode nos dar a sua paz porque Ele nos deu o seu Espírito. Ele disse isso: eu vou deixar com vocês alguma coisa, vocês não vão ficar sozinhos, eu não quero vocês sozinhos. E eu estou indo e vocês não terão mais a minha presença física aqui entre vocês, mas vocês não ficarão sozinhos porque eu vou deixar o Espírito. E eu vou deixar junto do Espírito a minha paz. E por que é que Ele pode nos dar paz? Porque Ele nos deu o Espírito, porque a paz é fruto do Espírito. A paz de Jesus em nós é fruto da obra do Espírito em nós. E talvez isso pareça muito óbvio, e geralmente as coisas que a gente ensina aqui são mesmo simples e óbvias, mas é geralmente nelas que a gente falha, né? A gente costuma falhar nas coisas simples e óbvias. E é por isso que a gente precisa ser lembrado delas. A paz de Jesus em nós é fruto da obra do Espírito em nós. Por que que isso é importante? Porque a gente costuma buscar a paz do jeito errado. A gente costuma buscar a paz diretamente. Eu quero paz, onde é que eu encontro a paz? Então, eu faço várias coisas para tentar obter paz. E a paz, o que Jesus está nos ensinando, e Paulo está nos ensinando, é que a paz não pode ser obtida diretamente. A paz é o resultado de uma outra coisa. Não, eu não tenho como obter paz diretamente. Eu não consigo fabricar essa paz, eu não tenho onde comprar essa paz, ou como produzi-la, ou fabricá-la. Às vezes a gente ora por paz, às vezes a gente procura paz nas coisas, nas circunstâncias, mas o que a gente está aprendendo aqui é que a verdadeira paz é recebida, percebe? Ela é recebida, porque ela é fruto do Espírito. Então tem que ter uma obra do Espírito acontecendo no meu interior, de modo que o efeito dessa obra seja eu viver em paz, na paz que Jesus oferece, na paz que Ele disse: eu deixo com vocês a minha paz. Não a paz que o mundo pode dar, a minha paz. E é por isso que vocês não precisam ficar com o coração angustiado e nem com medo. Então, a paz é recebida nos nossos corações, perceba, por meio de um processo, de uma formação espiritual intencional no caminho de Jesus, em que eu estou sempre me abrindo para esse agir do Espírito em mim, por meio do ensino, da vida em comunidade e das práticas do caminho de Jesus. Nesse caso, especialmente a prática do silêncio e da solitude, para que gere essa paz no meu coração. Entende a diferença? Eu quero ilustrar isso ainda de uma forma mais clara. Não adianta, pelo menos na minha experiência, talvez você tenha uma experiência diferente, eu acordar completamente decidido e determinado, dizendo: hoje eu vou ter paz. Então hoje eu não vou ter ansiedade. Na verdade, daqui para frente eu nunca mais vou ter ansiedade, né? Eu decidi, é uma questão só de mindset, né? Então eu decidi, a partir de hoje eu mudei o mindset, e aí eu não vou ter mais, para usar uma palavra da moda, né? Eu não vou ter mais ansiedade, eu não vou ter mais preocupação. Na verdade, eu vou viver em paz daqui em diante para sempre. Seria bom, né? Se fosse assim, seria tão fácil, mas na minha experiência isso dura mais ou menos até às 7h30 da manhã. Porque eu estou acordado desde as 5, geralmente, e aí já esgotou a minha força de vontade, a minha determinação. E talvez você seja mais determinado que eu, glória a Deus, e consiga durar até às 9 ou ao meio-dia, né? Mas o fato, queridos, é que por mais que eu decida ter paz e não ter ansiedade, e não ter agitação, se eu mantiver o mesmo estilo de vida, preso ao meu celular, constantemente conectado e correndo de um compromisso para o outro e tendo de dar conta de várias demandas ao mesmo tempo e querendo fazer tudo o tempo todo, esse meu estilo de vida vai continuar gerando em mim ansiedade, preocupação, essa agitação não só da mente, mas do coração. Eu não tenho o poder de simplesmente decidir ter paz e pronto, e isso acontecer. Mas o que eu posso fazer? Eu posso decidir passar 10 minutos em silêncio e solitude, abrindo meu coração para a presença do Espírito e deixando que Ele produza gradativamente paz em mim. Isso eu posso fazer, concorda? Eu posso separar 10 minutos. Posso separar mais tempo, mas talvez 10 minutos seja um bom começo, né? Para quem não tem essa prática. Você percebe a diferença? É um fruto do Espírito.
E Jesus diz, essa paz que eu deixo para vocês, que é a paz que o meu Espírito pode produzir e quer produzir em vocês, ela é diferente da paz que o mundo dá. Você reparou nisso no verso 27 do capítulo 14? Deixo com vocês a paz, a minha paz lhes dou, não lhes dou a paz como o mundo a dá. Significa que o mundo tem uma paz para dar, concorda? Ele está dizendo, tem uma paz que o mundo pode dar. Não é a paz que eu tenho para dar. Qual é a diferença? Qual é a diferença? Jesus diz assim, não é a paz que o mundo tem para dar, por isso que o coração de vocês não fica angustiado e nem com medo. Por que ele diz isso? Porque, queridos, Jesus sabe, ele sabia e ele sabe, que nós viveremos situações que normalmente produzem angústia e medo. Ele sabe disso. E, na verdade, ele nunca prometeu algo diferente disso para nós. Ele nunca disse assim, eu deixo com vocês a minha paz, portanto, está tudo certo. Vocês não vão ter mais nenhum conflito, nenhum problema, nenhuma angústia, nenhuma aflição. Tanto ele sabe que ele diz assim, olha, e quando eu der a minha paz para vocês, aí vocês não precisam ficar angustiados nem com medo. Por que ele diz que a gente não vai precisar ficar angustiado nem com medo? Se fosse uma paz que eliminasse completamente qualquer circunstância que potencialmente pudesse causar angústia e medo, ele não precisava dizer isso. Bastava dizer, toma aqui a minha paz. Pronto, magicamente, não há nem razão para angústia e medo. Mas se ele diz, não fique com angústia e nem medo, eu creio, é porque ele está dizendo, haverá situações na sua vida que potencialmente vão gerar angústia e medo. Mas aí você tem que se lembrar que a paz que eu dei para você não é a paz que o mundo dá. Ele nunca prometeu algo diferente, mas sabe qual é o problema? A gente tem um conceito de paz errado. E aí por isso a gente se frustra. Porque a gente pensa, veja se eu estou errado, mas geralmente eu pensava em paz, e até às vezes inconscientemente penso em paz, como a ausência de conflito. Paz é a ausência de conflito. Aqueles dois países que estavam em guerra assinaram um tratado de paz. Que maravilha. Não há mais bomba voando, mísseis de um lado para o outro. Agora, significa que eles ficaram amigos? Geralmente não. Geralmente não. Não significa que está tudo bem, está tudo resolvido, mas significa que, momentaneamente, há uma ausência de conflito. E a gente pensa que é isso que é paz. Eu quero uma vida sem conflitos. Como é que eu faço para ter essa vida sem conflitos, né? Então eu quero que esteja tudo bem na minha casa, e tudo bem no meu casamento, tudo bem com os meus filhos. Eu quero que eles estejam na melhor escola, que eles vistam as melhores roupas, que a gente faça as melhores viagens. Eu quero ter o melhor emprego, eu quero ter esse salário, E aí eu não quero ficar doente, nem que eles fiquem doentes. E aí, se tudo isso estiver alinhado e perfeitamente ajustado, não há nenhum conflito acontecendo, nem na minha família, nem no meu trabalho, nem na igreja, nem em lugar nenhum, então eu estou em paz. Quanto tempo essa paz geralmente dura para você? Porque para mim, nunca vivi, mas se viver, eu acho que uns 3 minutos, talvez. Máximo. Porque, gente, essa é uma paz vulnerável demais, você concorda comigo? Se paz é isso, se eu preciso de tudo isso para ter paz, eu estou perdido. Essa é uma paz frágil demais. Vulnerável demais, superficial demais, porque a qualquer instante alguma coisa pode acontecer que põe fim à minha paz. Basta alguém ficar doente, basta eu ter uma má notícia, basta um problema no trabalho, basta um desentendimento com alguém, basta uma frustração qualquer, basta uma crise, um desemprego, qualquer coisa. Qualquer coisa rouba a minha paz. Essa é a paz que o mundo dá. O mundo tem essa paz para dar. Faça isso, conquiste aquilo, construa aquilo outro, viva desse jeito, busque alegria nessas coisas, e aí você vai ter paz. Mas essa mesma paz que o mundo dá, ele tira. Ele tira. No primeiro problema, na primeira frustração, na primeira aflição, essa paz se foi. Essa paz não é forte o bastante para proteger o nosso coração de angústia e medo. E Jesus está dizendo, eu tenho uma paz para dar, que não é a paz que o mundo dá. E essa paz pode fazer com que você viva no seu coração sem angústia e sem medo. Sem angústia pelo que passou, sem medo do que virá. Sem angústia e medo. A gente é levado a crer que precisa remover tudo que potencialmente pode causar incômodo, dor e desconforto para então viver em paz. É uma paz artificial. É uma paz que você pode comprar. É a paz da casa certa, da viagem certa, do plano de saúde certo.
E essas são coisas boas, mas elas não têm o poder de assegurar paz, porque a qualquer momento a aflição chega, e quando a aflição chega, essas coisas nada podem fazer para acalmar um coração angustiado e com medo. Mas preste atenção nisso, a paz que Jesus oferece não é a certeza da ausência de conflitos, mas é a certeza da presença dele conosco em meio aos conflitos. Percebe a diferença? Vai ter conflito, e vai ter dor, e vai ter desconforto, e vai ter problema, e vai ter adversidade. E ele nunca disse que não teríamos. E se alguém ensinou isso, infelizmente, te ensinou uma mentira, de que andando com Jesus você não sofreria essas coisas. Ele nunca prometeu isso, ele disse o contrário, inclusive. Mas a gente experimenta uma paz que não pode ser abalada e removida, porque não depende dessas circunstâncias. Não é a certeza de que não vai ter problema. Na verdade, é a certeza de que vai ter problema, mas vai ter Jesus conosco, em meio aos problemas. E isso ninguém pode tirar, concorda? Ele prometeu que estaria. Ninguém pode roubar essa paz. Percebe que paz não tem a ver com ausência, paz tem a ver com presença. Não é a ausência de problemas, é a presença de Jesus. E é isso que as palavras bíblicas para paz, tanto no Antigo como no Novo Testamento, significam. No Antigo Testamento, no hebraico, é shalom. No Novo Testamento, é irene, em grego. São palavras que significam essencialmente a mesma coisa. E não é paz apenas nesse sentido da ausência de conflitos, mas é completude, inteireza. Nada me falta. Embora coisas faltem ao meu redor, meu coração não tem falta de nada. Meu coração encontrou descanso. Eu estou em paz. É isso que significa. E é exatamente isso que Jesus deixa claro no mesmo discurso um pouco mais adiante. Lembram-se que eu disse que a gente leria 2 versículos separados por 2 capítulos, mas que fazem parte da mesma conversa de Jesus com seus discípulos naquela noite em que ele foi traído? Se no verso 27 do capítulo 14 ele diz: eu dou para vocês uma paz que o mundo não tem para dar, e por isso o coração de vocês não precisa ficar angustiado nem com medo. No capítulo 16, verso 33, olha o que ele diz, caminhando para a conclusão da sua conversa. Eu falei essas coisas para que em mim vocês tenham paz. No mundo, vocês passam pelo quê? Você percebe como ele nunca escondeu isso da gente? Ele nunca prometeu algo diferente disso. Vocês vão passar por aflições no mundo. Mas tenham coragem. Algumas traduções, tenham bom ânimo. Eu venci o mundo. Amém? Eu venci o mundo. Repara que Jesus, depois de dizer todas essas coisas, e esse discurso é longo, depois leia esses capítulos lá, começa com o lava-pés e toda aquela conversa sobre servir, e tudo que ele falou sobre os seus discípulos a respeito da unidade dele com o Pai, e ele ora pelos seus discípulos, e ele ora por aqueles que viriam a crer nele. Isso vai até o capítulo 17. Mas ele diz, tudo isso que eu estou conversando com vocês, tudo que eu ensinei para vocês, especialmente nesse momento em que a minha alma está angustiada, é para que em mim vocês tenham paz. Em mim. Não no mundo. No mundo vocês vão ter aflições. Então tentar encontrar a paz no mundo é até uma contradição. Mas em mim vocês podem encontrar paz. A paz de Jesus é o que nos permite enfrentar as aflições com coragem, sem angústia e medo, porque estamos com Ele, estamos nele. Não é essa paz frágil e momentânea de quando tudo parece estar dando certo, mas que pode ser perdida no momento em que algo der errado. Mas é a paz decorrente da certeza da vitória dele sobre esse mundo de aflições em que vivemos. E ainda que temporariamente sejamos afligidos, nenhuma aflição será capaz de roubar a vitória que nós já temos em Cristo Jesus. Amém? Por causa do sacrifício dele. Ele venceu. E essa vitória é dada a nós, pela fé. É isso que Paulo diz numa das passagens, para mim, mais lindas do Novo Testamento, em Romanos capítulo 8. Olha só, a partir do verso 35. Quem nos separará do amor de Cristo? Acabou de dizer, em mim vocês têm paz, certo? Lá em João. E aí Paulo está dizendo, você está tão unido a Ele agora, quem é que pode se separar desse amor? Será a tribulação? E aí vem uma lista assim, terrível, né?
tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, ou perigo, ou espada. Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia, e somos reputados como ovelhas para o matadouro, mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque eu estou certo de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém? Glória a Deus. É daquelas passagens que mesmo que você não seja muito pentecostal, você secretamente glorifica, assim, né? no coração, no íntimo. Você vai, aleluia, glória. Você vai lendo e o texto nos toma. Você tem essa sensação? Que às vezes você está lendo e não é que você está tomando o texto está tomando você e conduzindo você. É uma experiência de adoração. Porque é isso que vai acontecendo aqui, à medida que a gente vai lendo, a gente vai glorificando e sendo lembrado e fortalecido por essa lembrança, por essa esperança de que essa vitória de Cristo é nossa vitória, não há nada que pode nos separar. Mas sabe, eu creio que a gente às vezes lê errado esse texto. Eu, pelo menos, porque a gente vai lendo assim, né? Quem é que nos separará do amor de Cristo? Aí vem essa lista: tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada. E aí quando fala em todas essas coisas somos mais do que vencedores, qual é a minha sensação? Não sei se você já pensou assim também. Por causa da vitória de Cristo, eu não vou passar por nada disso. Né? Por causa da vitória de Cristo, eu não preciso passar por nada disso. Glória a Deus! Tem alguém que gostaria de passar? Tem prazer em passar por tribulação, perseguição, angústia, perigo, nudez, fome, espada. Mas deixa eu te falar, eu não acho que é isso que Paulo está dizendo. Eu não acho que o que ele está dizendo é, por causa da vitória de Cristo, agora a gente não precisa passar por nada dessas coisas. Até porque ele diz no verso seguinte, nós somos como ovelhas para o matadouro, entregues à morte por amor de Jesus todos os dias. Então eu tenho a sensação de que não é isso que ele quer dizer. E no verso seguinte a esse, ele diz assim, mas em todas estas coisas, nós somos mais do que vencedores. Em todas estas coisas. Lembra-se que Jesus disse, em mim vocês têm paz? Agora Paulo está dizendo, em todas essas coisas. Quais coisas? Perseguição, angústia, perigo, nudez, fome, espada, tribulação, angústia. Em todas essas coisas, nós temos vitória. Significa, queridos, que nós não seremos poupados delas. A gente gosta de imaginar assim, nenhuma dessas aflições mencionadas sobrevirá a nós, uma vez que nada vai nos separar de Cristo. Não, o que ele está dizendo é, nós estamos tão unidos a Cristo, e o amor dele é tão poderoso, que nem mesmo todas essas coisas sobrevindo, seja uma de cada vez ou todas ao mesmo tempo, porque às vezes é assim, né? Quando vem problema, vem tudo de uma vez. Mesmo que venha tudo isso de uma vez sobre nós, nada é capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. E essa é a paz que o mundo não tem para dar. Consegue imaginar alguém sem Jesus viver em paz com angústia, perseguição, tribulação, fome, nudez, perigo, espada? É só o Espírito de Deus que pode fazer isso. E de vez em quando a gente ouve aqueles testemunhos que nos constrangem, de alguém que perdeu tudo, de alguém que está numa UTI, e ainda assim louva, agradece, glorifica, tem paz, está pronto inclusive para partir, porque morrer é inclusive lucro, se o viver é Cristo. A nossa paz, querido, será provada de todas as maneiras possíveis, em todas essas coisas. Mas se nós estivermos em Cristo, verdadeiramente unidos a Ele por seu amor, nada poderá nos separar dele e, consequentemente, nada poderá roubar a nossa paz. E a maneira como nós nos unimos a Cristo no seu amor dessa maneira, pelo menos uma das formas, é por meio da prática do silêncio e da solitude. Gastando tempo na presença desse Deus, deixando que o seu Espírito vá tirando de nós essa angústia e esse medo e colocando paz, formando Cristo em nós. Esse mesmo Cristo que na noite que antecedeu a sua crucificação,
falou para os discípulos, sabe o que eu tenho para dar para vocês? Paz. A gente só pode dar do que a gente tem, né? E ele, no momento de maior angústia, tinha paz para repartir. É o que nós temos para oferecer para o mundo? Ou o que a gente oferece para quem está perto de nós é só mais ansiedade, e agitação, e angústia, e medo? A gente precisa entrar nesse lugar de silêncio e solitude para descobrir que Jesus é realmente tudo o que a nossa alma anseia e precisa para viver em paz. Santo Agostinho disse: entrar no silêncio é entrar na alegria. A gente pensa que festa tem que ter música alta, né? Mas a festa que realmente preenche a nossa alma de paz e descanso, a gente encontra no silêncio. Eu suspeito que pelo menos parte, não diria toda, mas pelo menos parte da ausência de paz e alegria profundas, enraizadas em nós, tem a relação com a ausência de tempo na presença daquele que é a fonte de paz e alegria. E de novo, especialmente em tempo de tanto ruído e distração, mais do que nunca nós precisamos disso. O Henry Nouwen diz: sem solitude é virtualmente impossível viver uma vida espiritual. Nós não estamos levando a vida espiritual a sério se não reservamos um tempo para estar com Deus e ouvi-lo. É impossível viver uma vida espiritual sem solitude. E eu quero caminhar para concluir com algumas ideias que a gente vai trabalhar mais em outras mensagens ao longo do trimestre, mas já para você ir se situando, né, nessa primeira mensagem. A gente tende a pensar na solitude, por causa dessa cultura muito individualista e terapêutica em que a gente vive, a gente tende a pensar na solitude como uma atividade privada e terapêutica, né? Vou ter o meu tempo de solitude. Como que é o meu tempo de solitude? Vou para um café bem legal, vou pedir um cappuccino, tenho a minha Bíblia, o meu journal, e aí eu vou ficar sós com as minhas ideias e pensamentos sem ninguém me incomodar. Não é isso que a gente pensa em solitude, quando a gente pensa em solitude? Mas deixa eu te desapontar bastante. Solitude não é isso. Isso pode fazer parte, e na verdade eu sou um grande fã de silêncio com café bom, um caderninho ao lado, minha Bíblia, eu sou fã disso. E isso é excelente, isso não é um problema, tá bom? Você pode fazer isso à vontade. Mas solitude não é só uma atividade privada e terapêutica. Não é só um lugar para você recarregar as baterias para voltar à correria normal do dia a dia. E a gente vai falar muito sobre isso no mês de agosto, próximo mês, e vai ser um mês muito especial. A gente vai falar sobre o Deus do deserto e o que Deus faz com a gente no deserto. E a solitude é sempre descrita, ou quase sempre descrita na Bíblia, como uma experiência de deserto. Solitude é um lugar de conversão. Solitude é lugar de formação. Solitude é o lugar onde nós vencemos as batalhas mais intensas contra o nosso próprio ego, contra os nossos pecados, nossas inseguranças, nossas ansiedades, nossos medos. E o Henry Nouwen, novamente, ele diz: solitude é a fornalha da transformação. É um fogo intenso, quente, que nos purifica e nos forja. Ele diz: é o lugar da grande batalha e do grande encontro. Lembra disso? Grande batalha, grande encontro. A batalha contra as compulsões do falso eu e o encontro com o Deus amoroso que oferece a si mesmo como a substância do novo eu. Percebe? É nesse encontro com Deus que eu sou confrontado comigo mesmo e com a podridão do meu coração. E tudo aquilo que ainda precisa morrer em mim, no meu velho eu, no meu falso eu. E dar lugar, então, a uma nova criação que está sendo gerada por meio do Espírito em mim, cuja substância, cuja matéria-prima é o próprio Deus. É Cristo sendo formado em nós. E isso acontece na fornalha do deserto, da solitude. E de repente isso te desanimou e você pensou: ok, agora eu volto na igreja só em outubro, né? Porque é quando termina esse trimestre. Eu não estou afim de passar por essa fornalha. Já tenho problema bastante na minha vida. Mas deixa eu terminar te encorajando, então. Tem uma curiosidade, sabe, na Bíblia,
tem várias, né? Mas uma particularmente assim importante para essa conversa. Deus recebe muitos nomes na Bíblia, muitos nomes. Ele é descrito de várias formas. Mas algumas vezes na Bíblia ele é chamado de o Deus da paz. O Deus da paz. Por exemplo, em Romanos 16:20, numa promessa maravilhosa que o Espírito Santo faz a nós por meio do apóstolo Paulo, ele diz: em breve, o Deus da paz esmagará Satanás debaixo dos pés de vocês. Amém? Em breve. Assim como nós aprendemos domingo passado que a escuridão tem os dias contados, o nosso inimigo também tem os dias contados. E é o Deus da paz que estabelecerá definitivamente essa paz aqui, em nós e em meio a nós. Em breve Ele fará isso, e Ele é o Deus da paz. E depois, numa linda passagem em Hebreus, que mostra que essa paz decorre justamente desse processo de formação espiritual, rumo à maturidade em Cristo, no capítulo 13, olha os versos 20 e 21. O Deus da paz, que pelo sangue da aliança eterna trouxe de volta dentre os mortos a nosso Senhor Jesus, o grande pastor das ovelhas, que Ele os aperfeiçoe em todo o bem, para fazerem a vontade dEle, e opere em nós o que lhe é agradável, mediante Jesus Cristo, a quem seja a glória para todos sempre. Amém. Percebe o que está acontecendo aqui? O Deus da paz está empenhado em formar Cristo em nós. E Ele quer nos levar a esse aperfeiçoamento, para que a gente possa viver a vontade dEle, para que Ele possa operar em nós o que é agradável a Ele mediante Jesus Cristo. E Ele é o Deus da paz que pelo sangue derramado, o sangue da aliança eterna, ressuscitou Jesus dos mortos. E está empenhado em produzir Cristo em nós, para que finalmente essa paz que nós tanto buscamos, que nós tanto ansiamos, seja estabelecida plena e definitivamente, não apenas nos nossos corações, mas no mundo restaurado e redimido. Foi isso que o sangue de Jesus na cruz conquistou, queridos. Ele é a nossa paz, diz o apóstolo Paulo. Ele é a nossa paz. Ele é o Deus da paz. E se você veio aqui hoje à procura de paz, eu tenho uma boa notícia: a paz te encontrou. E não é a Igreja Batista Vértice, mas é Jesus Cristo que na cruz do Calvário derramou o sangue dele. Ele sofreu a ira, ele sofreu as consequências do nosso pecado e de toda a maldade da humanidade. As nossas guerras e violência e frustrações e raiva e pecado, tudo isso foi lançado sobre Ele, para que eu e você pudéssemos ter paz com Deus e paz uns com os outros. E quando nós confiamos nisso que celebraremos em instantes por meio da ceia do Senhor, na obra de Cristo Jesus na cruz do Calvário e no seu poder sobre a morte com a tumba vazia, quando cremos nele, confiamos nele e no seu sacrifício para o perdão dos nossos pecados, nós temos acesso à paz que o mundo não pode dar. Eu quero orar por você. Se você puder fechar os seus olhos. Eu anseio por essa paz, eu imagino que você também. E ela está disponível. Ela está disponível para nós, ela está à nossa espera, porque o nosso Deus, Jesus Cristo, é o Deus da paz. Jesus, nessa manhã nós queremos te dar toda a honra e toda a glória, porque o Senhor é o Deus da paz, Tu és o príncipe da paz. E num mundo marcado por conflitos, nos nossos corações, marcados, Senhor, por conflitos decorrentes do nosso próprio pecado, mas também da maldade que há à nossa volta, como é bom saber que nós temos acesso a essa paz que o mundo não tem para oferecer. É uma paz que não depende das circunstâncias, não depende, Senhor, da ausência de conflitos, mas é a Tua presença em meio aos conflitos.
Ensina-nos a viver nessa paz, ensina-nos a buscar, Senhor, e praticar o Teu caminho, e nesse lugar de silêncio e solitude com o Senhor, silenciar ruídos externos e as vozes internas do nosso próprio coração, para receber do Espírito o fruto da paz. Confessamos que temos corações que frequentemente estão angustiados e com medo. Pedimos perdão, Senhor, porque muitas vezes isso é fruto de não praticarmos aquilo que o Senhor nos ensinou. Queremos crescer nessa confiança, nessa fé, Senhor, que nos leva a esse lugar de espera, em que às vezes a sensação é de que nada está acontecendo, mas o Senhor está forjando, transformando, mudando na fornalha e no deserto, formando corações mais parecidos com o Teu, formando o caráter de Cristo em nós, esse caráter que permitiu que Ele fosse obediente até a morte, morte de cruz, e mesmo nos momentos de maior angústia, Ele pudesse se voltar para os seus amigos, aqueles que Ele sabia que o trairiam, que o negariam, que o abandonariam em instantes. Ele pudesse dizer: eu tenho algo para deixar com vocês, e é a minha paz. E o coração de vocês não precisa ficar angustiado, nem com medo. Então vem, Senhor, nos conduzir a essa experiência diariamente de separar tempo e atenção e amor, não para fazer alguma coisa, mas só para estar contigo. E deixar que o Teu Espírito gere essa paz que o mundo não tem para dar, mas que quando o mundo vir em nós, desejará profundamente saber de onde vem. E aí poderemos apontar para aquele que é, então, a fonte da nossa paz. Obrigado, Senhor. Obrigado pelo seu sacrifício também na cruz, porque agora podemos viver em paz com Deus e uns com os outros. Aleluia. Amém. Amém, queridos. Nós vamos celebrar a ceia do Senhor. Se você pudesse colocar em pé para facilitar a identificação de quem irá servir. Eu tenho uma prática para sugerir para essa semana, e ela é a mais simples de todas que eu já sugeri até hoje aqui na nossa igreja, tá bom? Então eu quero encorajar você a realmente fazer isso nessa semana. A prática é: encontre um lugar tranquilo, de repente na sua casa. Se você tem filhos pequenos, certamente não na sua casa, em outro lugar. Encontre um lugar tranquilo e passe 10 minutos em silêncio e solitude na presença de Deus. E aí você vai fazer o que nesse tempo? Nada. Olha só, por isso que eu disse que é a prática mais fácil que eu já sugeri em toda a história da nossa igreja. O que você vai fazer? Nada. Você não precisa fazer nada, você vai estar. Você vai estar com Ele, tá bom? E se você quiser falar alguma coisa, você fala. Se Ele falar alguma coisa, você ouve. Mas você não precisa fazer nada, você só precisa estar, tá bom? Então, de repente, é um quarto mais silencioso na sua casa, de repente é um parque, tem vários parques públicos em Brasília. Sabia que a nossa cidade tem um lago? Alguém já reparou? Tem um lago enorme e é bonito, você pode sentar lá, é de graça, inclusive, você senta lá na beira e fica lá, olhando. É uma forma muito legal de você também passar tempo em silêncio e solitude. A gente faz pouco isso, né? Tem um privilégio tão grande de morar numa cidade tão bonita. Geralmente nessa correria e agitação a gente nem lembra, né, que existem essas opções. Mas faz isso essa semana, separa 10 minutos, tá bom? Se você quiser ficar mais tempo, fique à vontade, eu acho que você não vai se arrepender. Mas se isso é muito difícil para você ou pela sua agenda, comece com 10 minutos. Pastor, eu não consigo 10 minutos, faz 5. Pastor, eu não consigo 5 minutos, faz 1. Não é possível que 1 minuto você não consegue. Tá bom? Mas comece a praticar esse tempo em silêncio e solitude. Nós vamos cantar. Se você é parte da família da fé, se você está em comunhão com Jesus Cristo e a igreja, não necessariamente esta, mas alguma igreja local, essa é a mesa do Senhor, você é convidado a participar dela. Se você crê que Jesus é o seu Senhor e Salvador, esse é o momento de nos lembrarmos daquilo que Ele fez para a nossa salvação. Então nós vamos aguardar até que todos sejam servidos, vamos cantar uma música enquanto isso, e no final eu vou voltar a orar, e nós vamos comer e beber juntos, amém? Se você, perdão gente, mas se você é alérgico ou intolerante a glúten, tem uma ceia especial para você com a Sueli aqui, tá bom? Então você pode levantar a sua mão e aí a gente vai até você com essa ceia sem glúten, tá bom? Segurança o Senhor nos dá. Que paz o Senhor nos dá, nos lembrando
nesse dia de hoje de ceia, que o Senhor fez o trabalho por nós. O Senhor fez por nós aquilo que a gente jamais conseguiria fazer sozinho. Que segurança o Senhor nos dá. Ó Deus, me sondas, conheces-me, mesmo quando falho, eu sei, me amas, estás presente a me cercar em todo tempo. Eu sei, me amas. Eu sei, me amas. Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu. Nada irá me separar. Tu és meu guia, meu protetor. Tua mão me firma. Eu sei, me amas. Eu sei, me amas. Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu. Nada irá me separar. Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu. Nada irá me separar. O véu rasgou, o caminho abriu. Tudo consumado está. O véu rasgou, o caminho abriu. Tudo consumado
que nada pudesse nos separar, Ele sofreu na cruz em nosso lugar, seu sangue foi derramado, seu corpo foi moído. E sabe, naquela noite, na noite em que Ele teve essa conversa que nós conversamos aqui, né, nesses versículos que nós lemos, aquela conversa com os discípulos, Ele ceou com eles comeram juntos, Ele partiu o pão, deu graças, distribuiu, depois fez o mesmo com o cálice. Ele disse: este cálice é o sangue da nova aliança, a nova aliança no meu sangue, que foi derramado para o perdão dos pecados de vocês. Sabe o que aconteceu logo em seguida? Depois que eles cearam, eles saíram dali e foram para o Monte das Oliveiras, e Ele teve aquele momento de extrema angústia no Getsêmani, orando. E Jesus, naquele momento, e daquele momento em diante, ficou sozinho. A solitude dele virou solidão, porque Ele primeiro pediu para que os seus amigos orassem e vigiassem com eles. Eles não fizeram isso. Eles dormiram. Então Ele ficou só. Mas Ele ainda estava com o Pai. E Ele, embora angustiado, Ele orou: não seja feita a minha vontade, mas a tua. Então Ele foi à cruz, e quando Ele é preso e levado a julgamento e depois à cruz, todos os seus discípulos o abandonaram. Um o traiu, outro o negou, e os demais fugiram. E na cruz Ele estava só, não apenas abandonado pelos amigos, mas Ele ora dizendo: meu Deus, por que me abandonaste? Para que eu e você nunca mais precisássemos estar sozinhos, Jesus se colocou sozinho naquela cruz, suportando toda a ira e toda a dor e o castigo dos nossos pecados, das nossas maldades, para que hoje eu e você, por meio desse corpo e desse sangue, tivéssemos paz com Deus, paz uns com os outros. Que privilégio, não é mesmo? O que nós temos nas mãos é tão precioso. Símbolos que apontam para o preço pela nossa paz. Obrigado, Jesus, por isso. Mais uma vez te adoramos e te agradecemos. Teu sacrifício, tua obediência humilde e a paz decorrente dela. Não podemos comprar, não podemos produzir essa paz. Mas obrigado por nos dar de graça do teu Espírito que produz essa paz em nós. A paz decorrente de uma nova vida, no novo nascimento, da reconciliação com Deus. E a paz de pertencermos a uma família e sabermos que nunca mais precisamos estar sozinhos. Lembra-nos disso nessa manhã e sempre, até que o Senhor venha. Aleluia. Amém. Todos foram servidos? Alguém não foi servido com os elementos? Vamos comer e beber juntos, queridos. Amém. Obrigado por ter estado aqui nessa manhã. Se você nos visitou hoje, foi sua primeira vez aqui, a gente tem um presente para te dar em nome da igreja. Se você puder, antes de ir embora, tem um balcãozinho ali ao lado do café com a placa escrito primeira vez aqui. Passe lá, se identifique, a gente tem um presente para te dar em nome da igreja, tá bom? Não esqueça dos seus filhos, eles estão lá embaixo, você precisa buscá-los. E a gente se vê de novo no domingo que vem. Que você vá para uma semana abençoada na graça e na paz do nosso Senhor Jesus. Amém? Deus te abençoe.